Olá, boa tarde. Saindo um pouco do nosso contexto da Pastoral da Comunicação dentro do estúdio, nós nessa quarta-feira de cinzas estamos recebendo entusiasmados o Padre Ocimar, na natureza, para falar um pouco sobre esse período que se inicia. Boa tarde, Padre Ocimar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Hoje é um dia muito importante, quarta-feira de cinzas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse dia muito especial. Tendo esse dia na nossa vida como um início, o que seria a quaresma, Padre Ocimar? Bem, a palavra quaresma significa 40 dias, vem da palavra latina quadragésima, e será o período em que nós vamos estar nos preparando para a Páscoa do Senhor. Serão 40 dias onde nós seremos exercitados na prática da oração, do jejum e da penitência ou abstinência quaresmal. Serão dias importantes e nós vamos rever a nossa vida, sobretudo pedindo a Deus a conversão. Então, tendo a quaresma, que deve ser vivida apenas em atitudes externas, mas com o coração e buscando realmente um coração penitente que ama, gostaria de pedir, em nome dos paroquianos, alguns conselhos bem objetivos e práticos sobre como viver esse tempo com bons frutos. Bem, primeiramente, nós devemos saber que a quaresma não pode ser vivida apenas externamente. Não são apenas práticas externas de penitência, de sacrifício ou mesmo de oração que vão mudar a nossa vida, mas sobretudo uma tomada de atitude. Muitas vezes as pessoas ficam apegadas, por exemplo, a retirar certas coisas da sua vida nesse período, como, não vou tomar Coca-Cola, não vou comer doces, não vou ligar a televisão, não vou usar o Facebook ou outras redes sociais. Mas aquela pessoa continua ciumenta, gananciosa, continua raivosa, sem perdoar. Então, o mais importante são essas práticas. Então, o conselho que eu daria é: busque aquelas atitudes que mais vão fazer você mudar, se transformar num novo cristão. Não é dieta? Claro que não. Qual a origem da penitência que a Igreja propõe para esses dias e qual o seu significado na vida do cristão? Até o século III, a igreja tinha apenas 3 dias de oração, de preparação para a Páscoa. Depois esse dia foi estendido durante 40 dias. Nós tínhamos a prática, dentro da vida cristã, da confissão apenas uma vez ao ano. Essa confissão e o acolhimento dos penitentes aconteceria na Quinta-feira Santa, antes da Missa da Ceia do Senhor. Então, na quarta-feira de cinzas, os penitentes começavam a sua penitência, que eram as mais diversas possíveis, e iam até a Quinta-feira Santa, quando recebiam a confissão e eram readmitidos no seio da igreja. Essas penitências iniciais eram, por exemplo, vestir saco, não cortar a barba, andar sujo, mas hoje, claro, essas atitudes, que eram atitudes um pouco radicais para os cristãos, ela passou. Que o mais importante, eles próprios verificaram, é a mudança do coração. Sim. No Antigo Testamento, vemos o mau exemplo de alguns que só observavam a letra da lei. Vem o Cristo, vem a Igreja e nos ensina a elevar essa penitência muito além. O significado da penitência, então, é o de configurar seu Cristo no deserto? Com certeza. Os primeiros cristãos, eles viam muito claramente que o batismo os revestia do próprio Senhor. Eles se transformavam no outro Cristo. E a penitência quaresmal, o tempo da quaresma, era como se fosse uma lembrança desse batismo, desse morrer para o pecado e ressurgir para o Cristo. Então, configurar-se com o Senhor, essa é a meta de todo cristão. Algumas pessoas de outros credos dizem que não há sentido a mortificação, porque nosso Deus é da vida, é um Deus da vida e nos deu a vitória em Cristo. Outros afirmam que penitência é um conceito medieval, ultrapassado, e que não é saudável valorizar a dor e o sofrimento. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Bem, não sou nem eu que digo, é o próprio Cristo. Jesus disse que quando o noivo for tirado do meio dos seus discípulos, aí sim eles jejuarão. Isso significa que, enquanto os discípulos estavam convivendo com o Senhor, não havia necessidade de penitências. Mas retirado o Senhor, nós então nos preparamos para a sua vinda última. E essa preparação é total, é do corpo, é do espírito, é da alma. A penitência, a mortificação, é como aquela palavra que São Paulo disse:
eu completo na minha carne o que falta à paixão do Senhor. Ora, falta alguma coisa à paixão do Senhor? Claro que não, ele morreu completamente por amor a nós. Mas nós contribuímos, continuamos a obra da redenção do mundo, fazendo a mesma coisa que o Cristo fez, sofrendo, rezando, intercedendo. Então nós, cristãos, Fábio, somos uma continuação dos braços do Cristo, das mãos do Cristo, do olhar do Cristo, do coração do Cristo. Então as mortificações querem fazer isso em nós, identificar o nosso corpo, a nossa alma, todo o nosso ser a Jesus de Nazaré. Então, padre, qual seria a nossa mais perfeita penitência? A penitência maior é morrer para as nossas paixões. Todos nós temos uma inclinação má, nós temos um vício dominante, nós temos um temperamento às vezes agressivo, nós temos manias, nós temos certos mecanismos de defesa para colocar no outro a culpa e não em nós mesmos. Então, a maior penitência é olhar para dentro, verificar quais são as suas mazelas, os seus pecados, as suas tendências más e jogá-las fora. Sim. As obras de caridade, os exercícios de piedade, têm valor igual ao da própria penitência? Tem. Nosso Senhor mesmo disse no Evangelho que aquele que der um copo de água a um pequenino, ele nunca se esqueceria desta pessoa. Então as obras de misericórdia corporais nesse tempo da Quaresma são muito importantes. Quanto mais nós fazê-las, exercitá-las, nós estaremos trabalhando para a melhoria do nosso ser. O que lucram as almas que vivem uma Quaresma santa, com piedade e pura devoção? Certamente a santidade. Quanto mais elas vão se exercitando nessa prática da comunhão, da caridade, elas vão se transformando no Cristo. E claro, percebendo na própria vida delas uma identificação com Jesus e a luz a brilhar no seu próprio coração. Usando a palavra de hoje, a liturgia dessa quarta-feira de cinzas, há a leitura do livro de Joel 2,13, que diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esta passagem. É o que nós havíamos falado antes. Nessa prática quaresmal, o mais importante não serão as obras externas, mas será uma conversão, uma atitude pessoal. As mudanças que acontecem na nossa vida, elas surgem para nos desinstalar. E a Quaresma é esse momento privilegiado que surge na nossa vida para nos fazer refletir sobre o que devemos mudar, como devemos ser. Não adianta nós estarmos preocupados com o externo. Hoje, quarta-feira, eu tenho que fazer o jejum, eu tenho que fazer a abstinência de carne. Se você continua invejoso, se você continua ganancioso, mentiroso, se você continua com os vícios. Então, o mais importante não é o exterior, mas sim aquilo que essas práticas vão trazer a você, que é o bem-estar espiritual, a configuração ao próprio Senhor Jesus. Eu gostaria que o senhor deixasse a todos os nossos irmãos que nos veem, e também que nos curtem pelas redes sociais da paróquia e outros meios, uma mensagem para essa Quaresma, e para esse tempo tão glorioso que nós iremos iniciar hoje. Muito bem, Fábio, quero agradecer essa entrevista, agradecer a nossa coordenadora Ana Meire e todos os membros da Pastoral da Comunicação por esse momento, e quero deixar a você, paroquiano ou não, visitante ou não daqui de São Pedro da Aldeia, a todos aqueles que nos acompanham, quero desejar a você uma santa Quaresma e, sobretudo, o desejo de se configurar a Jesus Cristo. Nosso Senhor disse: eu vim para os pecadores, não para os sãos. Então você possa se colocar como um doente, como aquele que necessita da presença do terapeuta Jesus Cristo. Coloque-se diante de Jesus, mostre a Ele suas chagas e certamente Ele as curará. Que você possa chegar à Páscoa da ressurreição cheio de amor, de fé e de alegria. Padre, muito obrigado. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Amigos, Pascom anunciando ressuscitado.